Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de investimentos, continuando a nossa jornada do investidor. No vídeo de hoje, rumo aos 10k, episódio de número 10, continuando o que eu tinha falado pra vocês no rumo aos 10k, episódio número 9, que inclusive foi o último vídeo. Se você perdeu, já clica no card aqui pra você ir lá rever, porque eu dei um overview geral da minha carteira, eu fiz um resumão de tudo que eu fiz, porque eu fiquei 10 meses sem postar vídeo, então eu tive que atualizar tudo que eu fiz ali. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, o Rumo aos 10k é o quadro onde eu invisto meu dinheiro na prática. Então é tudo conta real aqui, dinheiro de verdade. E o objetivo, obviamente, é ensinar vocês como que eu invisto, fazer com que vocês vejam como funciona esse mundo do mercado financeiro, de investir em ações, e vocês de repente percam o medo e comecem a fazer a mesma coisa. Não copiar o que eu faço aqui, mas começar a investir. Então aqui eu invisto R$500 todos os meses para mostrar como é simples. E como eu fiquei muito tempo sem mostrar, no vídeo passado eu fiz um resumão geral de tudo que rolou, e hoje, como eu tinha prometido para vocês, eu vou explicar por que eu adicionei Banco Inter na carteira e por que eu fiz aí 2 aportes no fundo de investimentos, né? Eu coloquei o fundo TC Cosmos dentro da minha carteira. Então, vamos lá, começando por Banco Inter. Eu vou deixar uma imagem aí para vocês e assim, sinceramente, dá uma olhada nessa imagem aí. E uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Mas obviamente que eu vou explicar a tese de investimentos do Banco Inter para vocês, mas cara, o quanto que ele vale perto dos outros bancos chega a ser absurdo. Eu peguei um resuminho aqui da história do Banco Inter, mas o Banco Inter é um banco que nasceu em 1994 como Intermedium Financeira e pertencia ao grupo econômico da MRV Engenharia. Eles começaram emprestando crédito a empresas. Em 2002, eles saíram do grupo MRV e em 2007 começaram a operar crédito imobiliário. Em 2012, eles formaram o Grupo Inter e começaram a operar a parte de seguros. Em 2013, eles receberam a autorização do Banco Central para ser uma distribuidora de valores imobiliários, ou seja, uma corretora. Em 2015, eles criaram a conta digital, que unia todas as funções do banco num aplicativo de celular. Em 2018, o Banco Inter fez o IPO aqui no Brasil e foi o primeiro banco digital a realizar a abertura de capital. E o resto é história. Uma curiosidade interessante é que em 2019 o Banco Inter fez uma parceria com a Wiz, e aí eles estão operando a parte de seguros numa parceria junto com a Wiz. Então a gente já começa aí a ver duas empresas, Wiz e Banco Inter, que eu tenho na carteira, que são parceiras em uma parte do negócio. Bom, falando de hoje, tá? Eu tenho alguns números aqui. O Banco Inter ele tá com mais de 23 milhões de clientes na plataforma e com uma base cada vez mais madura, ou seja, que são clientes que têm mais de um ano de conta aberta lá. Eles atingiram um ARPAC, que é a receita média por cliente ativo por mês, de R$50. E eles têm um custo de servir de R$17. O custo de servir é o quanto que eles pagam para cada conta ativa que eles têm dentro do banco. A grosso modo, né, fazendo um cálculo aqui meio errado, eles lucram R$33 por cliente ativo dentro da plataforma, dentro da conta digital deles. Mas é óbvio que não é assim, tem vários outros custos envolvidos, várias outras frentes de negócio, outras linhas de receita e outras linhas de custo que eles têm também. No terceiro trimestre de 2022, o banco atingiu uma receita líquida de R$850 milhões, que se a gente anualizar, ou seja, pegar essa receita do trimestre e multiplicar por 4, a gente vai chegar no número de R$3,4 bilhões. E isso vem de uma crescente muito boa, então essa anualizada que eu dei aqui seria até errada, porque a perspectiva é que o banco aumente a receita nos próximos trimestres. Isso tudo sem contar que o banco ainda tem R$838 milhões em caixa, ou seja, dinheiro ali que eles podem usar a qualquer momento, e mais R$13,3 bilhões em títulos e valores imobiliários, que eles podem liquidar a qualquer momento, e isso vai se tornar caixa, vai se tornar dinheiro na mão deles para eles usarem. Ou seja, a gente está falando de uma empresa, Banco Inter, que vale R$5 bilhões e tem aí R$14 bilhões em caixa. Cara, isso é assustadoramente barato e obviamente que tem toda uma desconfiança do mercado em cima da empresa, tem uma perspectiva negativa para a empresa, por isso que ele está tão nesse preço tão barato. E como eu sempre falo para vocês, não dá para você falar que algo tá barato ou tá caro sem comparar. Você vai no supermercado, você tem duas marcas de leite, você não sabe, não tem como você falar, ah, essa marca aqui tá barata, essa marca aqui tá cara, se você não tiver uma outra para poder comparar. Para mim, obviamente, eu falo, ah, tá barato, porque eu já sei os números dos outros bancos e, na minha opinião, o Banco Inter tá barato. Então, eu trouxe aqui para vocês uma empresa que é um par do Banco Inter, ou seja, uma empresa do mesmo setor que também tem capital aberto na Bolsa de Valores para a gente comparar, que no caso é a Nubank. Então eu vou colocar aí uma planilha aí com umas continhas malucas que eu fiz, mas só para vocês entenderem. O Nubank hoje ele vale 115,6 bilhões de reais. O Banco Inter vale 5 bilhões de reais. Ou seja, o Nubank vale 23 vezes mais
do que o Banco Inter. Aí você fala, pô, beleza, até aí não dá para tirar conclusão nenhuma. O Nubank vale mais, é um banco maior, tem mais cliente e tal, não tem como tirar conclusões. Aí você começa a ver outros números. Então a receita líquida anualizada do Nubank é de 26,4 bilhões. Do Banco Inter é de 3,4 bilhões. Então o Nubank tem uma receita 7 vezes maior. Aí você pensa, pô, o Nubank vale 23 vezes mais. E a receita é só 7 vezes maior, tem um espaço aí para o Banco Inter se valorizar. O EBITDA do Nubank no terceiro trimestre de 2022 foi de 20,8 milhões de reais e o do Banco Inter foi de menos 68, ou seja, o Banco Inter deu prejuízo no terceiro tri, enquanto o Nubank deu lucro. Tudo bem, então o EBITDA do Nubank é melhor. O lucro do Nubank foi de 39 milhões, enquanto o Banco Inter deu um prejuízo de 30 milhões. Então a gente já vê aí que o lucro do Nubank é melhor também. O ARPAC do Nubank é de R$40 por cliente, né? A receita média por cliente ativo por mês. O do Nubank, o do Inter é R$50. Então a gente vê que o Inter fatura mais por cliente ativo por mês do que o Nubank. Agora, o custo de servir do Nubank é de R$4, enquanto do Banco Inter é de R$17. Então o Banco Inter gasta 4 vezes mais que o Nubank por cliente ativo. O número de clientes do Nubank que eles reportaram no terceiro tri do ano passado foi de 70 milhões, enquanto do Banco Inter foi de 23 milhões. Então ele tem 3 vezes mais clientes. O caixa do Nubank é 63 bilhões, o do Inter é 14 bilhões, então eles têm 4 vezes e meia a mais de caixa. E aí você pega esses indicadores, igual eu já ensinei pra vocês num outro vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui também, e começa a brincar com eles. Então você pega o valor de mercado do Nubank e divide pela receita. O Nubank tá valendo 4,3 vezes receita. O Banco Inter tá valendo 1,4 vezes receita. E aí você começa a ver, pô, faz sentido o Banco Inter tá tão mais barato assim do que o Nubank? Porque se a gente fosse igualar os múltiplos e falar, pô, o banco que cresce igual, que mostra resultado igual, que tem perspectivas de tomarem o mercado na mesma proporção, eles deviam no mínimo valer os mesmos múltiplos. Eu não tô falando que o Banco Inter tem que valer 115 bilhões de reais, igual o Nubank, mas eu tô falando que ele deveria valer aí 4 vezes receita, igual o Nubank. Então, se a gente projetasse que o Banco Inter for valer 4 vezes receita, então a gente tá falando aí que o Banco Inter tem que multiplicar por 3 do preço que ele tá hoje, e o Nubank se manter do jeito que tá. Então estamos falando de o Banco Inter valendo 15 bilhões de reais e o Nubank valendo 115 bilhões de reais. Aí a gente chegaria em valores mais justos para o Banco Inter, na minha opinião, obviamente. Quando a gente pega o valor de mercado pelo EBITDA ou o valor de mercado pelo lucro, é difícil de fazer essa comparação porque o Banco Inter deu prejuízo no último trimestre. Então fica difícil comparar, a gente vai ter que esperar outros resultados para olhar melhor para isso. Mas quando a gente pega o valor de mercado dividido pela quantidade de caixa, o Banco Inter está valendo 0,36 vezes caixa. Ou seja, se o banco fechasse agora, vendesse tudo que tem, eles teriam mais dinheiro na mão do que o quanto eles valem hoje. É como se você pagasse, sei lá, 40 centavos para cada R$1 de Banco Inter. É barato demais isso? Ou será que eu tô ficando maluco? Se tiver fazendo alguma conta errada, comenta aí nos comentários pra gente entender como é que funciona isso aqui. E por fim, eu coloquei ali o valor de mercado por clientes, mas é uma métrica que eu acho que ninguém olha, mas foi mais por fim de curiosidade. Mas o mercado paga R$1.600 para cada cliente do Nubank, enquanto ele tá pagando R$217 para cada cliente do Banco Inter. Ou seja, o mercado paga 7 vezes e meia mais por cliente do Nubank do que o do Inter. Na minha opinião, tem um espaço enorme para o Banco Inter crescer, conquistar mercado, conquistar espaço, aumentar a receita, melhorar o lucro, né? Porque eles deram prejuízo no último trimestre, mas melhorar, fazer uma melhoria operacional na empresa, gerar caixa e valer mais do que vale. Então esse é o motivo pelo qual eu coloquei Banco Inter na minha carteira e por isso que eu estou investindo, porque na minha opinião tem um potencial de valorização muito grande aí nos próximos anos. Dito isso, todo esse racional por trás do meu investimento agora está explicado. Então todas as ações que eu tenho na carteira e as criptomoedas estão explicadas, o porquê eu tenho elas. Então se você tem dúvida de alguma, volta aí nos outros rumos 10K para você ver. E agora explicando por que eu coloquei um fundo de investimento dentro da minha carteira. Se vocês olharem aí a minha filosofia de investimentos e tudo que eu já compartilhei com vocês aqui em todos os vídeos do canal, vocês vão ver que eu sempre bato na tecla de que eu gosto de fazer minha própria análise, de que eu gosto de investir, de que eu gosto de escolher a empresa e fazer investimento. Mas obviamente existe uma opção no mercado para quem não tem tempo, que você pode simplesmente terceirizar isso. Então você investe num fundo de investimento, vai ter um gestor qualificado lá, ele vai pegar o seu dinheiro e ele vai investir na ação XYZ. Conforme os investimentos vão dando certo, tem uma cota desse fundo de investimento que vai se valorizando, consequentemente o dinheiro que você colocou lá dentro vai se valorizar também. Então essa é uma opção para quem não tem tempo, para quem não gosta de fazer análise, não entende muito de mercado. Você deixa sua grana na mão de quem entende. Nesse caso aqui, como eu não gosto disso, eu gosto de fazer minhas escolhas, a abertura desse fundo tem uma peculiaridade
peculiaridade muito estranha. Para quem não sabe, eu trabalho no TC, que é uma empresa que presta serviços para o mercado financeiro, e dentro do TC a gente tem o CEO da empresa, que é o Pedro Albuquerque. O Pedro Albuquerque é um gênio do mercado financeiro. Na minha opinião, é o melhor gestor de fundos do Brasil. Eu vou deixar uma foto aí para vocês do fundo que ele tinha antes, que é o Cosmos Capital, que hoje inclusive mudou de nome, é esse nome que vocês estão vendo aí. Esse fundo era dele, era um fundo exclusivo do Pedro Albuquerque, era só o dinheiro dele. E cara, assim, esse vídeo aqui não tem vínculo nenhum com o TC, tá? Então, se eu estiver falando alguma besteira aqui, não tem nada a ver com o TC, mas ele colocou 3 milhões de reais nesse fundo e ele transformou isso em 250 milhões de reais em 8 anos. Então, vocês estão vendo aí a foto da rentabilidade, é mais de 8.000% de rentabilidade durante o tempo que ele foi o gestor do fundo. Em 2021, ele saiu da gestão e passou isso para o Credit Suisse, que é um grande banco de investimentos aí. Então, cara, na minha opinião, ele é um fenômeno. Eu tenho contato com ele aqui na empresa, eu vejo as coisas que ele fala, eu entendo o racional dele e eu concordo com 99% das atitudes que ele toma no mercado financeiro, com as ações que ele compra, com os trades que ele faz. E aí esse fundo, o Cosmos Capital, era privado, então era só o dinheiro dele. Cara, assim, era um sonho ele abrir esse fundo pra gente poder, pra nós, pessoas físicas, poder ir lá e investir o dinheiro pra ele cuidar. Só que nunca aconteceu. Agora, em novembro de 2022, o TC, como empresa, comprou a Pandora, que é uma gestora de investimentos, e por dentro da Pandora, o Pedro Albuquerque pôde criar um fundo, que é o fundo TC Cosmos, que basicamente replica as mesmas estratégias de investimento que ele usava no Cosmos Capital. Ou seja, ele abriu um fundo pra você poder investir. E cara, sinceramente, o cara que teve 8.000% de rentabilidade nos últimos 8 anos, toma meu dinheiro, pelo amor de Deus. Eu queria vender a casa da minha mãe e colocar todo o dinheiro no fundo, mas infelizmente não dá, não posso fazer isso porque minha mãe não vai querer morar na rua, né? Então, pra mim, isso foi uma oportunidade, assim, absurda de poder deixar o meu dinheiro na mão do grandioso Pedro Albuquerque Filho, que manja muito, é o melhor gestor de fundos aí, disparado, tá? Você que é gestor de fundos, se você tá assistindo meu vídeo, primeiro, obrigado, é uma honra. Segundo, me perdoe, o Pedro Albuquerque é muito bom. E é isso. O racional é esse, é deixar o meu dinheiro na mão de um cara que manja demais de investimentos. Inclusive, o fundo, ele não pode divulgar a rentabilidade, tá? Tem uma carência aí de 6 meses da Ambima para que o fundo TC Cosmos possa falar, nosso fundo tá rendendo tanto, então não, eles não podem fazer isso, mas eu, como investidor, eu posso compartilhar com vocês quanto tá rendendo a minha carteira. E eu coloquei R$1.000 no fundo e a carteira está em R$1.070, ou seja, tá subindo 7% num período em que o Ibovespa tá caindo 8%. Ou seja, ele está gerando um alfa, que é a diferença entre a rentabilidade da carteira e o Ibovespa, que é o benchmark, de 15%. Olha a minha carteira como tá, vou mostrar para vocês. Eu tô perdendo, sei lá, minha carteira tá caindo 40%, enquanto o Ibovespa cai 20%. Eu tô 20% abaixo do Ibovespa. O Albuquerque em 2 meses tá 15% acima do Ibovespa. Entendeu o que eu tô falando? A diferença de ter um cara que entende sobre isso. Obviamente que a minha carteira aqui, né, agora, putz, tirei toda a credibilidade da minha estratégia, dos meus investimentos, mas a minha carteira é uma carteira de longo prazo. O Albuquerque, ele é muito mais trader, então ele não fica comprado em ação, ele fica fazendo day trade, ele vende juros futuro, ele compra bolsa, vende dólar, faz um monte de coisa que gera essa rentabilidade extra. Por quê? Porque agora ele tá sendo remunerado para isso, ele abriu o fundo para isso, entendeu? Acho que eu falei um monte de coisa aqui meio desconecta, mas deu para entender o racional no fundo. Explicado o Banco Inter, explicado porque coloquei um fundo na carteira, agora tá tudo explicado, eu não devo mais nada, tudo registrado aqui no quadro, e eu vou dar uma passadinha aqui rápida para vocês verem como que tá a carteira aqui do Rumo aos 10K. Então, ó, aqui tá a carteira já com o aporte que eu fiz no vídeo passado, né? Então a gente tá com R$ 8.293,93 em ações e R$ 1.025 em criptomoedas, né? A carteira tá... A minha meta é ter 90% em ações, 10% em cripto, mas como as criptos valorizaram bastante em janeiro, tá um pouquinho a mais. Mas eu não vou vender, é só aportar mais em ações no mês que vem. Aí quando a gente vem pra carteira de ações, a gente tem aqui Bemob, Banco Inter, 3R e WIS, e eu coloquei o fundo aqui também para facilitar. E a carteira tá assim, ó, 12% no fundo, 22,5% em Bemob, 27% em Inter, 16% em 3R e 21% em WIS. E nas criptomoedas, você já sabe, é 50% Ethereum, 50% Bitcoin. Tá um pouquinho desbalanceado aí, mas bem irrelevante, né? Aqui tem todas as compras que eu fiz, já mostrei para vocês isso aqui também. E aqui o dashboard. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, ó, toda vez que eu mandei dinheiro para a corretora, eu registrei aqui, toda vez R$500. E aqui os proventos, ou seja, os dividendos que eu recebi. Então, em abril de 2022 eu recebi R$18 de Bemob, em abril de 2022 também eu recebi R$14 de WIS,
Em outubro do ano passado, R$ 8,00 de Banco Inter. E em novembro do ano passado, R$ 82,00 de Wiz, que ela pagou dividendos. E aqui a gente consegue ver a rentabilidade da carteira. Então a carteira está caindo 31,39 contra menos 10 do Ibovespa. Então o negócio está horroroso aqui, como vocês podem perceber. Aqui está a carteira em azul, aqui está o Ibovespa, e agora é correr atrás, né? Agora é recuperar isso aí, porque o objetivo é rentabilizar mais do que o índice que compõe aí as maiores empresas da Bolsa do Brasil. Esse ano, a nossa carteira está subindo 7 e o Ibovespa está subindo 0,20. Precisa até dar uma pintada aqui. Mas no primeiro ano lá, a carteira caiu 21 e o Ibovespa caiu 14. No segundo ano, foi ano passado, a carteira caiu 3, o Ibovespa subiu 10 e agora estamos subindo 7 e o Ibovespa subindo 0,20. Tomara que a gente termine aí acima do Ibovespa. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido tudo que eu falei. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.